transtorno do déficit de atenção e ou hiperatividade. Qual a importância de falar sobre o TDAH e principalmente na vida adulta? Porque nós temos que começar a tratar com seriedade aquilo que leva o nome de transtorno. Em outro momento, eu já disse para vocês que tudo que é transtorno quer dizer prejuízo. E o que é prejuízo, gente? É aquilo que causa algum medo, alguma ansiedade, é algo que tenta paralisar a gente e causa um déficit em alguma coisa na nossa jornada. Então, falar sobre diagnóstico tardio e a potência na vida profissional é lutar para que as pessoas com o TDAH, não as pessoas que acham que têm o TDAH, ou que acham que é moda ter o TDAH, ou que é um pouquinho TDAH, não é sobre isso. É sobre as pessoas que verdadeiramente sofrem com esses transtornos diariamente e precisam de um espaço no mercado de trabalho, mas de um modo adequado, de um modo funcional. Eu sou Amanda Teixeira, eu trabalho com direito das pessoas com deficiência, eu trabalho com educação inclusiva e eu e a doutora Priscila Machado estamos com um projeto em formar palestrantes profissionais, melhorar a oratória das pessoas e a comunicação. Porque o que falta hoje é a comunicação eficaz. Então, nós precisamos trabalhar isso no nosso meio. Para a gente se fazer entendidos, nós precisamos saber como posicionar, seja na rede social, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Então, nós vamos começar com workshops a partir do ano que vem, a partir de março, e nós vamos abrir turmas, né, doutora Priscila, para esse curso de oratória. Então, eu me posiciono para capacitar profissionais, treinar esses profissionais, mas também advogo para famílias. E aí que eu cheguei aqui hoje, falando sobre o TDAH. Muitas famílias me procuram e perguntam assim, meu filho tem direito, porque ele tem o TDAH, ou na vida adulta, eu tenho algum direito no mercado de trabalho, porque o TDAH no nosso país não é visto como pessoa com deficiência. É visto como uma chacota. Ah, hoje ele está muito TDAH, deixa ele para lá. Eu não calcei hoje meu tênis certo, porque eu tenho TDAH. Não é sobre isso. E a frase que eu inicio para falar com vocês é sobre a mente e o corpo. E o corpo fala. Nós temos profissionais da saúde aqui hoje que sabem muito mais que eu sobre as questões do corpo. E nem todo o cansaço ele vem do corpo. Quem tem uma mente acelerada, quem levanta e assenta a cada 2 a 3 minutos, será que esse cansaço ele é físico? Não. Ele é um cansaço mental, psicológico. E nós estamos falando de cérebro. E é muito difícil quando você apresenta um transtorno, uma deficiência oculta, você mostrar isso para a sociedade. Porque a tendência é a gente mascarar. A tendência é querer se encaixar. Mas chega uma hora que o seu corpo fala. Por isso que a maioria das crianças, jovens e adolescentes não consegue ficar assentado muito tempo por longos períodos em sala de aula. E será que isso desaparece na vida adulta? Será que eu no mercado de trabalho eu vou conseguir ficar sentada ali? E muitas empresas não concordam quando o trabalhador vai 5 vezes ao banheiro. É triste, não é? Eles olham de um modo como você está enrolando no seu setor de trabalho. Mas e se a pessoa tiver um TDAH e ele quer mascarar? E ele vai buscar um refúgio no banheiro. TDAH como transtorno de autorregulação. A gente fala muito em desatenção. Mas nós temos um médico que chama Russell Berkeley. Ele é um médico e também psicólogo. E ele é um pesquisador. E ele é um dos maiores pesquisadores na área deste transtorno no mundo. E ele diz uma coisa: TDAH
ele compromete as suas funções executivas. Logo, ele não pode ser visto somente como um transtorno de desatenção. Na realidade, ele é um transtorno de desregulação. Porque quando a pessoa com TDAH está motivada e ela recebe todas as adaptações necessárias, ele se regula e ele é funcional. Então, muitas vezes não tem a ver com a atenção, tem a ver com os estímulos. Como controlar os pensamentos? Se regular, controlar pensamentos e lidar com as suas emoções. Não é tão simples assim. Por isso, se nós não temos um diagnóstico e a gente tem medo dessa investigação, fica mais difícil você ter o autoconhecimento e se autorregular. Por isso a importância, ainda que seja tardiamente, alguém vai olhar para você e falar: poxa, mas você tem quase 40 anos, você ainda quer buscar um diagnóstico? Sim, eu quero. Eu quero aprender a me regular. Por que não? Eu sei quantas horas de sono eu preciso para eu não ter uma crise de choro. E aí nós temos funções executivas que, se não tivermos regulados, elas são afetadas no ambiente de trabalho, no ambiente pessoal e educacional. A memória de trabalho, o controle inibitório, a regulação emocional e o planejamento de tempo. Uma das maiores dificuldades da pessoa com TDAH, fazer a gestão de tempo. TDAH na vida adulta são sintomas que ninguém vê. Quando você é criança e você apresenta este transtorno, você está enrolando, você é preguiçoso. Quando você está na vida adulta, você é uma pessoa desleixada. Os termos mudam, os problemas permanecem os mesmos. E aí, procrastinação crônica? Sabe aquele último minuto de entregar o relatório, de fazer aquele fatal do processo? Isso é a vida do TDAH. Não porque ele quer, ele tem noção que se falhar vai ter um prejuízo enorme, a consequência vai ser devastadora. No entanto, que ele não consegue, porque é neurológico. A procrastinação na vida do TDAH é neurológica. Esquecimento frequente, nomes, datas, objetos, filho na escola, exaustão mental, porque não queríamos ser assim. E é muito difícil você lutar contra você mesmo. Você não luta contra ninguém, você luta contra você mesmo. E aí, a sociedade começa a te rotular. Desde quando você está lá na escola, até quando você vai crescendo. E você cresce achando que você é o que te dizem. Será que eu sou preguiçoso mesmo? Aí começa você a carregar uma culpa extrema. E essa culpa te adoece. Aí nós ouvimos outro dia a doutora Laura falando sobre burnout, né? Ansiedade e outras questões. E o seu corpo vai falar, porque a sua mente vai cobrar. Desorganização. Pessoas com TDAH, quando vão arrumar o guarda-roupa, tiram o guarda-roupa porque estão animadas a separar todas as roupas por cores e tamanhos. E vem uma exaustão tão grande que ela senta na pilha de roupa e pensa: por que eu fiz isso? E a pilha de roupa vai ficar ali, porque não tem força. Gente, olha, é o físico de novo. Você perde a força. Não é porque você quer, algo te paralisa. Por isso leva o nome de transtorno. Assim, aquela criança que às vezes ela quer fazer o trabalho de aula, mas ela não consegue. O problema não é saber o que precisa ser feito. Isso nós sabemos. O problema é conseguir fazer, é você desenvolver aquela tarefa. E quando nós não temos uma resposta de um diagnóstico? Que luta corporal, que luta mental que nós entramos nela. E aí vem a desregulação emocional. Sensibilidade à rejeição. Porque muitas pessoas, às vezes você fala algo com ela francamente e ela entra em crise, ela te ataca, ou ela chora, ou ela se isola. Por que isso acontece? E as pessoas falam assim: nossa, mas você está muito frágil. Não é porque você está muito frágil, porque a sua bagagem ela vem muito pesada desde a infância. E quando você cresce, você está tão desregulado
que você começa a entender, não quero mais ser avaliado, eu não quero ser chamado de preguiçoso, eu estou cansada disso. Eu sei que eu sou assim, eu não preciso de ninguém ficar falando sobre isso. E a gente começa a ficar intolerante. A intolerância acompanha as pessoas com TDAH quando não estão em tratamento. A gente fica sem paciência na vida adulta. E aí vem as explosões emocionais, oscilações de humor e dificuldade